trabalho há 12 anos. Eu considero como início de carreira, né? Porque tem muita coisa ainda que a gente passa por muitas dificuldades e só a experiência que vai ajudando ali, uma e outra, né? Eu vejo colegas, por exemplo, aí com 30 anos que estão passando pelas mesmas dificuldades com relação à disciplina, com relação a locais de trabalho, né? Questão de segurança. Então, assim, não vai ser um recém-formado ou um fim de carreira, vai ter que passar. Eu trabalho com tatuagem já faz uns 8 anos e com body piercing faz 9 anos. Da última contagem que eu tive, não lembro se foi umas 38, 40 ou mais, eu não lembro certinho, porque sempre às vezes eu tô ligando uma na outra, né? Às vezes tem uma que ela é isolada, então ela conta como uma, depois ela aumenta, que a gente acaba ligando ela em outra tatuagem. Mas está girando em torno de 38 a 42 tatuagens, mais ou menos, agora, assim, no momento que eu lembro. Tipo, essa aqui do braço, por exemplo, é só uma, né? Acordei em torno de 6h30, né? Tive 2 aulas lá com eles de manhã, no Olavo Garcia. Aí fui pro Dário Veloso, às 9h da manhã, onde eu tive mais 2 aulas lá com o pessoal do 7º ano. Depois disso, passei em casa, passei em casa, né? Fui almoçar. Almocei, levei as crianças no colégio, minha esposa dá aula à tarde também, né? E depois disso, já fui direto pro Milo, onde eu fiquei a tarde toda trabalhando com os alunos de 6º e 7º ano. Os alunos assim, as salas lotadas, né? E quase acaba com a garganta da gente, é tanto falar. A aula terminou, era 15 para 6, voltei pro universitário, peguei minha esposa, as crianças, deixei em casa, deu um tempo de eu tomar um banho e já voltar para cá, para o IEL, onde vou até as 15 para as 11. Por mim, tô falando no geral, né? O Brasil em geral. A gente prega muito a paz, só que a gente faz a guerra. O ser humano é um ser podre e contraditório. No estúdio lá, a gente tinha uma rotina bem agitada, sabe? A maioria do público, 90%, era mulher, que perfurava muito, né? Eu sempre manjei muito perfurar, sempre fui muito, assim, tive muito tato para fazer, sempre fui muito certo, assim, para perfurar. Então, o público de perfuração lá, assim, feminino era gigantesco, era muita gente. E tatuagem também era mais feminina, assim, eu acho que mulher, assim, a minha visão, né, que eu vejo, tem menos dó de gastar, sabe? Eu ganhava mais dinheiro também tatuando mulher, porque as tatuagens eram menores e o mínimo era 100 reais, né? Então uma coisinha assim era sem conto. Pra ganhar 100 reais com um cara eu tinha que ficar 1 hora tatuando. Não é fácil, mas eu acho que todas as profissões têm seus espinhos, né? Não adianta, eu vendo a coisa de dentro, né, falando como professor, não é fácil você chegar numa turma que não quer te ouvir, você ter que ensinar eles e tal. Então o lado afetivo ajuda muito nessas horas. Então, esse treinamento que a gente tem com os filhos em casa, de cuidar, de amar, né, a gente acaba deixando isso transparecer com os alunos, né? Então se você tem um olhar de mais afeto com o aluno, você consegue produzir mais com eles. É difícil? Mas eu acho que esse lado afetivo está em todas as profissões, né? Se você ama o que faz, a coisa flui mais tranquilo. Se você fica reclamando o tempo todo, né, as coisas não andam bem, né, sempre. E aí, então vai depender do jeito que você encara as coisas, né? Eu procuro encarar assim. Procuro encarar as dificuldades como um obstáculo a ser vencido, ser ultrapassado. E a coisa está indo bem, porque um aluno aprende, às vezes a sala inteira não aprende, mas aquele aprendeu, estou feliz, sabe? Então é uma coisa que é dia a dia, né? Isso, eu tive muita sorte assim, de ter uma esposa fantástica. Ela além de ser professora, né, a gente consegue conciliar melhor os horários, né?
com relação a até as férias, né? A gente consegue sair de férias junto, a família inteira e tal. Mas tem a questão do dia a dia, né? O trabalho ali, os horários, como a gente trabalha com hora-aula, a gente consegue escolher os horários de trabalho. Então, fizemos uma opção por não deixar os filhos com outras pessoas cuidando. Então, em algum período eu cuido, em outros períodos ela cuida. E os nossos horários nas escolas a gente tenta adequar isso. Nossa força motriz aí são os filhos. Então os filhos são matriculados no período da tarde, ela dá aula à tarde e eu trabalho à tarde também, e de manhã a gente tenta organizar esses horários aí conforme vai encaixando. A relação com os diretores é muito boa, né? Então eles conseguem colocar nosso horário de manhã ou à noite, né? Às vezes eu trabalho à noite, ela também trabalha à noite, então a gente consegue sempre tendo um com os filhos. É questão de prioridade. Eu vejo, tem muita gente que prioriza o trabalho. Lógico que o trabalho é uma prioridade, mas no nosso caso a gente achou melhor priorizar a família, os filhos, né, a educação dos filhos e tal, e o trabalho como um complemento e um jeito de prover isso. Né? Eu perdi meu pai e minha mãe. Meu pai, a minha mãe morreu de câncer e meu pai ele se matou. Daí eu tatuei tristeza e tatuei as 2 lágrimas vazadas, que a vazada ela representa a perda de um ente querido, né? Ele tem as lágrimas preenchidas, elas representam que você matou alguém. E quando alguém que é querido seu morre, você tatua uma lágrima vazada. Daí é o seguinte, essa tatuagem aqui, tipo, é legal, assim, o que eu pensei pra fazer nela, né? A tristeza que ela representa os meus pais e representa também pra mim alguns animais de estimação, que eu sempre gostei muito de bicho, né? Preferi muito mais bicho do que pessoa. Então eu tive vários animais que eu sempre tive muito amor, muito afeto, muito carinho, peixe, papagaio, cachorro, e hoje em dia não tem mais, né? Eles morreram, se foram, fugiram. Então assim, essa tristeza carrega muitas coisas nela, né? Mas assim, o principal significado é a morte dos meus pais. E aqui em cima na pálpebra eu escrevi alegria, que tá meio desbotado, né? Por que eu quero dizer com alegria? É que o mundo dos sonhos, quando você dorme, ele é muito mais feliz do que o mundo real, porque o mundo real é cruel. E tipo, se você for ver de um parâmetro tipo, maior, né? De uma abrangência maior do que seria o mundo real, né? Que às vezes tem pessoas que falam que o verdadeiro inferno é aqui, é a nossa vida. Então, às vezes, quando você dorme, você tem tantos sonhos agradáveis e é tão diferente, até os sonhos ruins, até os pesadelos. Em relação à minha família, quando a gente começou a namorar, foi um pouco complicado, um pouco tenso, demorou. Meus pais não queriam conhecer o Rafa, não queriam falar, não queriam saber. Demorou um tempo, até que a minha mãe daí um dia chamou ele pra vir almoçar em casa e assim, no começo foi bem difícil mesmo. Ainda não é 100%. Não é 100% ainda, mas assim, melhorou, nossa, 90% perto do que era, melhorou muito. Porque o estigma que vinha por trás da minha imagem era muito grande, né, aqui dentro, né? Tanto a coisa em relação ao pacto, aquela coisa de, mas será que ele é do mal, essas coisas, mas eu acho que depois também vai um pouco conhecendo e vai vendo que não é isso. As pessoas me veem o seguinte, que eu reparo, assim, principalmente quando eu tô de cabeça raspada na Gillette, né? Que eu tenho 2 chifres aqui na cabeça, aqui, então muita pessoa até me julga, assim, já ouvi coisas que tem um pacto, essas coisas, né? E é até engraçado isso, porque, tipo, eu não frequento nenhum tipo de religião, sabe? Tipo, não sou adepto de nada, nem do lado do bem, nem do lado do mal, sabe? Eu sou bem na minha, bem tranquilo. Assim, o significado dos chifres são outras coisas, assim, as tatuagens têm outros significados, né? Então, assim, é legal quando eu reparo, assim, que às vezes quando eu tô de bom humor eu gosto, assim, acho legal, acho engraçado ver. Mas quando eu tô de mau humor eu já fico muito bravo, eu não gosto não, e às vezes eu sou meio irônico, assim, às vezes tem um cara me olhando, uma menina me olhando, fala, opa, tudo bom, você tá bem, bom dia pra você. Assim, pra ver se a pessoa se toca, né? Até um episódio mais bizarro que teve, assim, mais próximo, assim, que eu tô lembrado, foi que a gente foi viajar, eu e minha namorada, os pais dela, a gente tava num restaurante, almoçando, a mulher parou bem na minha frente, assim, bem na minha cara, colocou a mão na boca, assim, ficou olhando, assim, na cara dura, assim, sem ter o mínimo simancol, assim, sabe?
tipo assim, invadiu ali a minha privacidade, ali, meu momento, assim, sem a mínima noção. Só que eles fazem isso assim e não estão nem aí. Agora, se eu faço isso com uma pessoa, por exemplo, dando um exemplo, tá? Uma pessoa que tem alguma diferença tipo de cor, ou uma diferença de peso, então eu já vou ser o cara escroto que tô julgando ali, que tô sendo assim, invasor. Mas quando eles fazem isso comigo, que é bem frequente, eles não se importam, assim. Mas assim, mas no geral, assim, eu não me importo com as pessoas, né? Eu não ligo, eu tenho minhas tatuagens porque eu amo, né? A coisa que eu mais amo no mundo é a minha ideologia que está aqui, é o meu espírito, é a minha alma que está aqui. Eu não me importo o que vão pensar, do jeito que vão pensar, a vida é minha, né? Eu gosto de viver ela intensamente do meu jeito, ser feliz 100% do jeito que eu sou. Por exemplo, quando a gente vai no shopping, vai em algum lugar que tem bastante gente e as pessoas ficam olhando, eu me sinto um pouco incomodada. Eu vejo que ele não se incomoda tanto quanto eu, mas me incomoda um pouco assim a forma descarada que as pessoas olham sem disfarçar. Mas é engraçado quando criança olha, porque criança não disfarça e ele ainda cutuca o amiguinho e aponta e mostra e mãe, olha ali. Isso eu acho legal. Mas quando adulto olha, eu não me sinto bem porque eu vejo que eles olham com um olhar de preconceito, não é com aquele olhar infantil, ingênuo de criança de ai que legal, né? Eu vejo a tatuagem um pouco como o Ralph vê também, assim, sabe? Eu gosto mais de fazer tatuagens que têm mais significado pra mim. Eu acho, porque assim, como é uma coisa que eu vou levar pro resto da minha vida, se eu faço uma coisa que só tá na moda hoje, daqui 10 anos não vai estar na moda. Aí eu vou olhar e falar, nossa, que chato, né? Eu fiz isso, ou fiz tal coisa, não tem nada a ver mais. Então eu gosto de fazer coisa que tem mais significado também, e eu gosto mais de tatuagem escura, porque eu também tenho alergia à coloração. E eu não me dou muito bem com essa nova conotação que a tatuagem está tendo hoje em dia na sociedade. Nem a tatuagem e nem a modificação corporal, né? Que seria a perfuração, né? Esse tipo de coisas, joias do corpo. Então a conotação está muito superficial e isso me incomoda, porque a tatuagem, assim, antigamente a tatuagem tinha uma conotação do seguinte, tipo, que assim foram para os marinheiros, né? Certo? E com as tribos indígenas. Então todas elas sempre teve significado, sempre tiveram significado. Para quem foi fazer, para quem tem tatuagem, desde os primórdios, sempre tem algum tipo de significado. Ou para distinguir tribos, tá? Ou para você carregar a lembrança da sua esposa, por exemplo, no navio. Então é isso que eu tento carregar comigo até hoje, entendeu? As minhas tatuagens todas têm 100% de significado, todas. Entendeu? Desde esse chifre que eu tenho aqui na cabeça, essa palavra tristeza, até essas rosas, meu, aqui dos filmes que eu gosto, entendeu? No braço preto, no pescoço, tudo tem um significado, porque isso é tatuagem de verdade. A tatuagem, como ela está sendo usada hoje em dia, é ridículo e é superficial e é um acessório de moda e eu abomino como a tatuagem está hoje em dia. Apesar de, pra mim, assim, por um certo lado, melhorou um pouco, porque daí eu sou, assim, o preconceito diminuiu um pouco em certas coisas. Só que por outro lado, entendeu? Essa conotação que se tem me incomoda, não é legal, não gosto. É uma coisa que não é o verdadeiro espírito da tatuagem, é simplesmente um acessório de moda, uma roupa. Então, do braço é o seguinte, esse braço aqui, eu chamo que eu não terminei ele ainda, né? Inclusive pode ver aqui, ó, a gente está terminando de pintar, já tem 9 horas já que está sendo tatuado e não terminou até agora. Que ele vem até aqui, ó. A gente vai depois aumentar aqui e grudar aqui no pescoço, né? Aqui em cima tem umas pombinhas tatuadas e aqui em cima tem um morcego, tá? Os morcegos. Aqui tem o símbolo da radiação. Aqui tem o símbolo é o cifrão do dinheiro, né? O símbolo do dinheiro. Aqui a palavra ódio. Aqui uma granada, certo? E aqui tem, esse aqui é o logo de uma banda, de um grupo de rap que eu gosto muito, chama Facção Central. Eles são conhecidos no Brasil, que é o maior grupo de rap que tem, mais realista. Eles não têm, assim, na letra deles são a mais cruel que tem. E aqui retrata a realidade do nosso país e da humanidade, da sociedade no geral, né? Então esse braço significa o seguinte, é um braço negro porque é preto, preto do luto. Por quê? Porque assim, aqui eu tô querendo dizer o seguinte, que o ser humano ele prega muito a paz. A gente ouve no nosso dia a dia tipo, falando de Deus, de paz, de amor, de compreensão. A gente fala demais. Só que na verdade, o ser humano por dentro, ele é mau por natureza. Ele tipo, é mau e ele mata, direta ou indiretamente, certo? Então esse braço aqui é um braço tipo, que tem uma ideologia política nele. E a raça humana ela tem o lado mau. Esse lado ruim, que eu registrei aqui na minha cabeça, tá, pelo símbolo do chifre, né? Tipo, um significado conotativo, né? No sentido do chifre, que o lado mal do ser humano ele é 100% muito mais fluente, muito mais real
do que o lado bom, que é o lado que a gente fica rotando nas redes sociais e fica rotando no dia a dia. Sabe? Não sei se eu me daria bem fazendo a mesma coisa todos os dias, apesar de fazer a mesma coisa praticamente todos os dias. Mas como se trata de ensinar, cada dia é um desafio diferente. Né? Você sentar na frente de um computador, ficar lançando extrato de um, ou, sabe, atendendo um cliente. Lógico que negociação também tem muito disso, né? Mas acho que a rotina para mim é desafiadora. Acho que é algo assim que não é algo parado, né? Porque a gente tem uma ideia de rotina como algo repetitivo, de rotina como algo dinâmico, né? Essa dinâmica que move a